Olá a todos. Eu estou aqui com um adaptador de dispositivos PS2, né? Na verdade, USB para PS2. Hoje em dia, as pessoas basicamente utilizam a interface USB para usar teclado, mouse, esses dispositivos de entrada e saída. Mas em plataformas mais antigas, né, em sistemas mais antigos, é comum a gente encontrar esse tipo de entrada, né? Em especial para teclado e mouse. Né? E geralmente esse tipo de adaptador é o que é o mais utilizado, né? Para poder fazer a interface, né? De um teclado moderno, né? De interface USB para uma entrada PS2. Qual que é o problema? Isso daqui é um adaptador passivo, né? Ele não tem nenhuma lógica aqui dentro, né? Ele só reorganiza aqui os fios do conector USB macho, que entra aqui, e passa para dois pinos aqui em particular, né? Além, obviamente, da alimentação, aqui desse conector aqui PS2. Né? E qual que é o problema disso? Né? Isso, teoricamente, seria o suficiente para você fazer essa interface entre um teclado e um computador. Né? Só que isso só funciona para alguns teclados cujo conector é USB. Tá? Isso se dá porque a maioria dos controladores, né, dos teclados mais modernos, eles são USB nativo, né? E esse adaptador, na verdade, ele funciona, só que para uma família de teclados, de mouses, de saída USB, cujo controlador é mais antigo. Você até encontra aí, né, teclados, até mesmo com saída PS2 ou teclados USB compatíveis com esse tipo de adaptador. Só que são opções que não são boas, né? Porque você tem uma variedade cada vez menor, né? E o público que compra esse tipo de teclado não está interessado em investir muito dinheiro, né? Então você não tem opções muito boas. Então o que nos leva ao motivo aí de eu fazer esse vídeo, tá? Comprar pura e simplesmente esse adaptador não vai funcionar para a maioria dos teclados USBs, né? Porque hoje em dia os fabricantes já colocam um controlador USB nativo já, né? Para fazer interface USB nativo já direto com o computador. Então, esse teclado aqui, esse adaptador aqui, ele já não atende, né? A maior parte dos dispositivos. E aí, qual que é a solução? A solução é você arranjar um adaptador USB para PS2 ativo e não passivo. Tá? Isso significa que você vai ter que embutir aqui uma lógica, tá? Para fazer a tradução do protocolo USB, tá? Para o protocolo PS2 mesmo. Tá? Que também é composto por dois pinos, basicamente. Tá? Obviamente, além da alimentação. Tá? Só que existe uma camada ali, né, uma lógica intermediária que não permite você simplesmente reorganizar os fios como é feito nesse adaptador aqui passivo. Bom, feita essa introdução, eu queria apresentar uma solução muito boa, tá, que eu encontrei na internet, no repositório do GitHub, tá, que você vai precisar, basicamente, tá, de um microcontrolador, tá, RP2040. E aqui eu coloco aqui a nossa Raspberry Pi Pico, tá? Deixa eu até aproximar aqui a câmera. A nossa Raspberry Pi Pico, tá? Que está aqui nessa placa aqui, né? Que é a placa original, né? Da Raspberry Pi Foundation, tá? Ou então uma placa compatível, né? Essa daqui, por exemplo, da YD, que é bem comum também de você arranjar aí no AliExpress, tá? A pinagem entre essas duas placas aqui é idêntica, então a ideia é que uma coisa ela funcione tanto para uma placa quanto para outra, tá? Só que além disso, né, você vai precisar também de mais alguns acessórios, tá? Hoje eu só consegui fazer funcionar nesse modelo aqui de placa, tá? E eu vou explicar o porquê daqui a pouquinho, tá? Para você conectar um teclado, tá? Você tem que usar essa porta USB, tá? Tanto dessa Raspberry Pi Pico aqui, como dessa daqui, tá? E aí você vai precisar, basicamente, além do microcontrolador, obviamente dito, que pode ser tanto um quanto o outro. Eu vou até tirar esse aqui. Esse aqui eu vou fazer uma breve explanação posteriormente, tá? Mas ainda neste vídeo. O que você vai precisar, basicamente,
é de um adaptador, tá? USB on the go, né? Esse daqui é micro USB, tá? Mas a ideia é justamente você conectar aqui, tá? Conectou aqui, você tem uma porta USB para você conectar o seu teclado, o seu mouse USB, tá? Isso é um outro detalhe. Esse projeto aqui que eu estou apresentando, ele serve para só teclado, para só mouse ou para teclado e mouse juntos, tá? Então, só que se você conectar mais de um dispositivo USB, você vai precisar conectar aqui um hub, tá? USB. Tá? Eu particularmente vou até apresentar aqui, tá? Isso aqui é um hub USB, tá? Aqui você vai soldando alguns fios, né? Da USB da entrada, tá? Você consegue, pelo menos nessa placa, você consegue colocar até 4 portas USBs. Então você conecta um teclado numa porta USB, conecta o mouse na outra porta USB, conecta a entrada USB aqui, né? Em particular nessa placa, vou até tirar esse adaptador on the go. Tá? Se você optar por usar com hub, aqui na placa da Raspberry Pi Pico, não sei se dá para ver, mas nós temos duas pontas de prova, a TP2 e a TP3. Tá? Essas duas pontas de prova, você pode soldar dois fios, tá? Nos pinos D+, e D- da entrada aqui do hub. Tá? E aí você tem uma porta USB, mas como você está conectando no hub, você tem 4 portas USBs aí para você conectar teclado e mouse. Tá? Ou então, se você preferir usar só com um dispositivo, você também pode fazer através desse adaptador aqui. E por fim, né, você vai precisar de um conversor de lógica. Como o protocolo PS2 ele é tolerante a 5 volts e as tensões aqui desse microcontrolador são de 3V3, você vai precisar fazer a conversão de nível lógico, tá? Usando um adaptador. Tá? Na verdade, você não precisa usar um módulo. Eu vou apresentar esse módulo aqui, que ele é facilmente encontrado no AliExpress. Tá? Eu tenho até mais algumas unidades aqui comigo, que esses conversores aqui eles são bem populares. Tá? Isso aqui são level shifters, né? Que você encontra aí com facilidade no AliExpress, na SparkFun. Tá? São módulos bem interessantes, que eles fazem a conversão bidirecional de nível lógico. Então, se você tem, por exemplo, uma entrada 3V3, você consegue colocar, por exemplo, uma saída de 5 volts. E o contrário, tá? Então, você tem esse aqui, tá? Chama de level shifter ou level converter, como é que está escrito aqui, tá? O hub é a mesma coisa, você também encontra com facilidade aí, tá? Essas plaquinhas de hub, USB, você também encontra com facilidade, tá? Esses aqui são todos hubs USB, são baratinhos, tá? Também você pode encontrar com facilidade. Onde eu quero chegar? Tá? Se você tiver um módulo desse, uma placa dessa e um adaptador, né, USB, né, on the go, você já tem o suficiente para você ter a sua interface aqui, a sua tradução ativa, tá, de USB para PS2. Tá? Para facilitar, para simplificar, o que eu resolvi fazer? A fiação ela é bem simples. A conexão aqui dos fios ela é bem simplificada. Mas eu, particularmente, eu gosto bastante de fazer projetos aqui em placas universais. Tá? Eu peguei uma placa aqui universal aqui, né? Eu já até cortei a placa. Tá? Foi até de uma maneira bem amadora que eu fiz o corte. Tá? Eu peguei o restante da placa, eu fiz isso aqui. Tá? Parece um canudo, né? Parece um graveto. Mas eu preferi fazer nesse design aqui e eu vou explicar já. Que é o seguinte, eu pego isso daqui, tá? Eu conecto aqui, desse jeito, nessa configuração. Eu gosto de fazer isso porque eu tenho modularidade. Eu posso pegar, por exemplo, o microcontrolador e reutilizar em outro projeto, né? Então eu só troco esses componentes de placa. Né? Então eu preferi fazer dessa forma. Tá? E aqui eu conecto aqui o microcontrolador aqui, né? Aqui, nessa configuração. E aí o que eu tenho? Aqui eu tenho a entrada, eu vou ter que conectar de novo, né? O adaptador on the go. Tá? Eu tenho aqui a entrada USB. Tá? Vou conectar um teclado, um mouse, e aí pode ser qualquer dispositivo USB, né? Porque toda a lógica do driver
do USB, inclusive você pode até fazer remapeamento de teclas aqui, né? Você pode, ela é embarcada na memória flash do microcontrolador e a tradução você vai fazendo ali de acordo com o firmware que você programa. Então é bem interessante. Então você pode conectar um teclado moderno, um mouse moderno, e aqui você tem, aqui eu coloquei nesse header, né? A saída, a tão desejada saída PS2. E você não precisa de muitos fios para isso, né? Aqui eu soldei aqui o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jumpers, tá? Para eu poder fazer essa ligação, né? Desse módulo, né? Então você tem uma coisa aqui bem pequenininha, tá? Eu vou até deixar uma foto aqui no vídeo de uma configuração ainda menor do que essa, tá? Onde o sujeito, o dono do repositório, ele coloca esse módulo aqui em cima do microcontrolador, tá? Eu particularmente não preferi fazer isso, tá? Mas você consegue fazer isso aqui de uma forma bem compacta. Inclusive, você não precisa sequer desse módulo aqui, tá? Isso aqui são transistores FET, né? Com 2 resistores aqui, acho que de 10K. Então você consegue fazer tudo numa PCB só, tá? Mas, sem mais delongas, mas a saída, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi sacrificar um cabo USB que não estava funcionando, tá? Esse cabo USB não estava funcionando, ele estava com mau contato. Eu cortei a parte onde estava dando mau contato e eu fiz esse adaptador aqui, tá? Lembrando que o cabo USB, alguns cabos USBs, eles são só para carregar, né? Então você só tem fio de 5 volts e ground, né? Você tem que pegar um fio USB com saída D+, D-, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é justamente eu conectar aqui nesse header, tá? Eu preferi fazer dessa forma porque pode ser que eu queira usar simplesmente com um jumper, numa protoboard. Então, para eu ter mais modularidade, eu resolvi fazer nessa configuração, tá? E aqui eu tenho o... Pô, mas aí não vai fazer sentido nenhum, né? Eu estou entrando com um dispositivo USB aqui e eu estou saindo com outro dispositivo USB, eu vou explicar já. Isso daqui ele só faz a tradução para a PS2. Esse dispositivo, essa saída USB, ela já é USB daqueles modelos de teclado que eu tinha falado mais no início do vídeo, que são mais antigos, né? Então, você não precisaria comprar um teclado PS2 nativo com conector USB, que as opções são bem restritas, né? Você já teria aqui, né? E se você quiser realmente a PS2 nativa, que esse é o nosso intuito, você pode ou comprar um conector PS2, né, macho, ou então você pode usar, de fato, o adaptador passivo, tá? E conectar aqui, que foi justamente o que eu preferi fazer. Por quê? Porque pode ser que tenha alguns projetos, você precisa da interface a interface PS2, mas com o conector USB, e tem outras vezes que a gente vai precisar da interface PS2 com o conector PS2. Então a gente tem de fato aqui um conversor, tá? De teclado e mouse para PS2. Nessa configuração aqui em particular, eu deixei 2 pinos livres, tá? De propósito. Por quê? Porque como a proposta desse projeto é fazer tanto para teclado e mouse, a ideia, esse aqui está só para teclado, mas a ideia, quando eu quiser fazer com mouse também, eu conecto esse fio aqui, tá? E esse outro fio aqui, que é o data e o clock, para o mouse. Então eu teria 2 saídas PS2, uma para teclado e outra para mouse, com uma única porta USB. Lembrando todas aquelas considerações que eu tinha falado, tá? Do hub USB. Se você quiser utilizar com mouse, você vai precisar de um hub USB, tá? Como esse aqui, tá? E aqui eu relembro mais uma vez, tá? Você consegue arranjar esses hubs aqui, que são baratinhos, né? Com facilidade também na internet, tá? Ou então você pode integrar aí um projeto de um hub aí no seu projeto, tá? Você pode integrar aqui um hub seu, né? Eu resolvi comprar um módulo pronto. Eu consegui fazer nessa configuração aqui funcionar com a Raspberry Pi Pico por um motivo bem simples. Eu gosto mais dessa placa, porque nessa placa aqui em particular, eu tenho, como eu já mostrei antes, esses 2 test probes aqui, tá? Que eles são justamente os pinos D+, e D-, tá? Do protocolo USB aqui que você conecta aqui no microcontrolador,
tá? Então você solda direto esses test probes aqui no hub USB, tá? E aí vai para uma grande dificuldade, tá? Que eu tive com o outro modelo de placa, tá? Que é esse aqui da YD, tá? Que também é muito bom, eu gosto dessa placa, tá? Ela em particular, ela tem um conector USB tipo C, tá? Só que no teste que eu fiz, tá? Existe também, né? Você consegue, assim como o adaptador USB on the go para USB micro, você consegue em lojas de celulares aí, né? De artigos de celular com facilidade, né? Esse aqui para USB tipo C também você encontra com facilidade, né? São adaptadores, tá? Esse particular, como o protocolo USB tipo C está ficando, inclusive, mais popular, você encontra até uma variedade maior, né? Esse aqui, por exemplo, ele já é mais flexível, né? Mas todos servem o mesmo propósito, tá? A ideia é você conectar aqui, tá? A ideia é você conectar aqui e você tem aqui a tão desejada aí, saída USB tipo A para você conectar o mouse e o teclado. E aí, como as placas elas são compatíveis com as pinagens, né? Você consegue fazer com essa mesma topologia aqui, né? Que eu tinha apresentado para a placa da Raspberry Pi Pico, né? Então, nessa configuração aqui, bom, eu queria fazer um adendo rápido, tá? Antes de concluir o vídeo. Passaram-se alguns dias e eu resolvi gravar o firmware de novo e aconteceu alguma coisa que eu não quero falar aqui no vídeo. Bom, eu acredito que eu tenho uma pista do que está acontecendo. Essa daqui é a placa da React Studio, tá? Que não tem aqueles pads que eu falei, né? Para a gente soldar. Mas essa placa particular aqui, ela está funcionando, tá? Com um cabo USB tipo C no hub, tá? E obviamente também funciona com aquele adaptador on the go que eu falei, tá? Agora, essa outra placa aqui, muito embora elas sejam parecidas, elas não são iguais. Essa placa aqui é da React Studio e essa placa aqui é da YD, tá? Essa placa aqui que está na minha direita, ela não está funcionando, tá? E aí, qual que é o motivo? Eu não sei, tá? Eu acredito, tá? Que não seja nem por causa do microcontrolador em si, mas seja por causa da memória flash, tá? Essas placas chinesas, elas são vendidas com uma memória flash, né? Que é essa memóriazinha SPI que tem aqui, tá? E aí, eu acredito, tá? Não conferi, tá? Que essa placa aqui que eu comprei, ela tem pouca memória flash, tá? Eu acredito que tenha sido isso, tá? E como é que eu faço para distinguir uma da outra? Essa da YD, ela tem um LED aqui RGB embaixo, e os botões, eles não são dispostos na mesma configuração da placa da React, tá? E os botões também são de modelos diferentes, tá? Uma outra coisa que dá para perceber é que a placa da React, ela é mais estreita, e a placa da YD ela é mais larga, né? E ela tem essas inscrições aqui, né? Enquanto que na placa da React as inscrições ficam aqui na parte de trás, tá bom? Então, eu não vou investigar porque essa placa aqui já está funcionando do jeito que eu gostaria e ainda tem a RP2040 lá da Raspberry Pi Foundation, tá? Eu só queria abrir esse parêntese porque foi uma coisa que eu constatei depois de eu ter gravado o vídeo, tá? Mas fato é que está funcionando também com esse modelo aqui de Raspberry Pi, tá? De Raspberry Pi Pico, né? Esse modelo aqui da YD também funciona, tá? Eu aproveitei que eu já estava resolvendo essa questão e eu resolvi fazer, né, um hubzinho, né? Eu peguei aquela placa que eu já tinha apresentado e eu fiz esse adaptador aqui, né? Não tá nada bonito, tá? Mas está funcional. Qual que é a ideia desse hub, né? Eu soldei aqui os fios, né? E aqui eu soldei um conector USB tipo A fêmea, tá? Aqui do outro lado, eu tenho dois conectores USB tipo A também fêmea. A diferença desses dois conectores USB tipo A é que eles são conectados no hub. E esse conector aqui, ele é conectado no dispositivo. Então, nessa configuração, você não precisa sequer de um adaptador on the go, tá? Você não precisa. Basta ter um cabo USB tipo C para USB tipo A, que a maioria dos cabos de celulares hoje tem, né? É muito fácil você conseguir um cabo desse.
Então, um cabo normal desse aqui, de cabo USB tipo C, para USB tipo A macho, né, normal, você já consegue conectar sem a necessidade de um adaptadorzinho aqui on the go. Tá? Isso também vale para aquele modelo de Raspberry Pi da Raspberry Pi Foundation, aquele verdinho. Também vale. Tá? Só que no caso daquela placa vai ser com aquele USB, USB micro. Né? E esse aqui vai ser com USB tipo C. Qual que é a ideia? Você pega um cabo USB aqui, conecta aqui nessa outra ponta, e aqui embaixo você pode conectar um teclado aqui, e nessa outra ponta você pode conectar um mouse. Tá? Então era basicamente isso que eu tinha que falar, tá? Tá funcionando de fato. Reitero, não preciso, eu não vou fazer um vídeo de teste para não deixar o vídeo ainda mais longo, tá? Eu tenho alguns setups que eu vou apresentar aqui no canal que é necessário, né, o uso de protocolo PS2 nativo, tá? Então eu vou fazer alguns testes usando esse adaptador aqui, tá? Então com isso eu agradeço a atenção de todos. Até um próximo vídeo.